Conversemos sobre o disco Kriegha Bandolo, de Raul Seixas. Raul Seixas, em 1971, grava com 3 amigos o disco A Sociedade da Grã Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10. Esse disco, de 71, simplesmente, na época, deu em nada, caiu na vala, não foi divulgado, nada parecido. Mas Raul Seixas continuou sendo muito prestigiado como produtor. Ele pediu para sair da gravadora que ele estava, da CBS, embora ele conte uma história de que ele foi expulso, mas depois ele conta quando encontra Paulo Coelho, ele conta que ele que pediu para sair da CBS. Ele então se inscreve em um festival de música, o 7º Festival Internacional da Canção. Ele escreve 2 músicas, Let Me Sing e Eu Sou Eu, Nicuri é o Diabo. Essa primeira música foi defendida por ele. Ele passou na primeira fase, na segunda fase, nas eliminatórias, chegou à final. Lá ele se apresentou, não ganhou não, ficou em 6º, mas a apresentação dele foi bombástica. Ali estavam alguns executivos da gravadora Philips, Polygram, mas a gravadora era Philips. Ali estava André Midani, e André Midani conta que quando viu aquilo ali, ficou petrificado, enfeitiçado. Ele então passa a ser contratado da Philips, graças a essa performance dele no festival, que, como eu disse, ele nem ganhou esse festival. Já na Philips, e ele já chegou ali com bagagem. Por quê? Porque já sabiam que ele era um grande produtor na CBS. Já tinha também experiência de estúdio, ou seja, tava ali um combo perfeito para fazerem aquele cara ali gerar dinheiro para a gravadora. Já nessa época, ele conhece Paulo Coelho. E aí começou ali o casamento, a parceria ou amizade, como queiram. Mas bom, assim que Raul Seixas já entra na Philips, ele já grava logo um compacto. Esse compacto era justamente das 2 músicas que ele apresentou lá no festival. Uma só ele defendeu, mas as 2 músicas eram dele. Então nesse compacto tinha Let Me Sing, que é uma música rock misturado com baião. Raul Seixas vai fazer essa mistura que ele chamava de baioque com outras faixas em outros discos. E o lado B tinha umas músicas de rock, de rock and roll. E misturadas essas músicas lá dentre as faixas, estava lá Eu Sou Eu, Nicuri é o Diabo. Esse compacto não teve na época grande repercussão. Não teve, mas já serviu para ele dar as caras como solista de disco, de vinil, na gravadora. Eis que então, Roberto Menescal estava fazendo uma série de discos sobre vários ritmos. Um deles era o rock. Chama então Raul Seixas, já contratado da casa, e pediu para ele gravar um disco de rock, uma coletânea de rocks clássicos, de stands clássicos, lá dos anos 50 e 60. Raul Seixas, então, grava o primeiro LP na Philips, chamado Os 24 Maiores Sucessos da Era do Rock. Tá aí. Esse disco aí seria relançado em 75, depois seria relançado em 85, inclusive com outros nomes. Nesse disco aí, ele faz covers de stands clássicos do rock. Ele não gostou da mixagem desse disco. Disse que a mixagem ficou muito pobre, ficou muito para baixo, ficou muito abafada, sem emoção. Foi assim que eu li nas biografias do Raul. Mas o fato é que foi lançado, tá? Não aparece o nome dele, nem é acreditado a ele. Aparece acreditado a uma banda chamada Rock Generation. Isso foi em maio de 73. Mas, então, chegou o grande momento. Ele é chamado
e é entregue a ele a missão de fazer o seu primeiro disco solo dele, autoral no real sentido da palavra. Eis que, naquele 21 de julho de 73, o ano de grandes discos no Brasil, foi lançado o Krieg-Ha Bandolo. Olha a capa. Eu me lembro que quando eu vi essa capa, eu ainda era criança, eu fiquei com um misto de medo, curiosidade e fascínio. O que será que tem dentro desse disco com essa capa aí? Krieg-Ha Bandolo significa cuidado, inimigo. Mas é em um idioma do Tarzan. Tarzan, aquele herói, aquele HQ, High Quality, BGB. Ele morava em um reino chamado Paduan. É Paduan? Não, esse é o da guerra. Não, é Paduan. E o idioma que se falava lá é esse que está na capa do disco. Krieg-Ha Bandolo. Raul Seixas, já parceiro de Paulo Coelho, já estava ali envolvido em uma carga mística trazida pelo colega. Esse disco teve um trabalho ali muito apaixonado de 4 pessoas no conteúdo do álbum. Raul Seixas, a esposa dele, Edith Weisner, que inclusive vai ser parceira em algumas músicas, e com o nome de Nadine Weisner, mas é a mesma Edith. Paulo Coelho e a esposa dele, Adalgisa Rios. Adalgisa Rios, que inclusive desenhou o encarte desse disco. Quando eu comprei esse disco em LP, ainda lá no final dos anos 80, a edição da época já não trazia o encarte. Tive acesso ao encarte já na web, na internet. Então tinha um encarte feito pela Adalgisa Rios. Ela estava muito envolvida com o trabalho, tanto que nos shows de Raul Seixas, era entregue, na época, um folheto, acho que era a fundação do Krieg-Ha, também desenhado por Adalgisa Rios. Folheto esse que lhe traria muito problema no ano de 74, mas isso é outro vídeo. Pois é, então esse é o disco, essa é a concepção. Raul está com sangue nos olhos nesse disco. Você nota que a voz dele está perfeita, tá alta, tá para frente. Ele tá dando a alma para fazer o melhor que ele pode fazer, o melhor disco da vida dele. Por quê? Porque ele já vem de 2 fracassos. Quando eu digo fracasso, gente, é fracasso de venda. Ele já vem do Raulzito e os Panteras, que deu em nada, e já vem dos Cavernistas, que deu em nada. Ele agora percebe que ele está com a grande chance nas mãos e não desperdiça. Ele faz valer. Até a voz dele tá com drive. Do jeito que ele tá ali, podia cantar até heavy metal que segurava, tá com drive. E ele tá tão forte nesse disco que eu arrisco dizer que nem no disco seguinte, o Guitar, que vendeu mais do que esse, nem lá ele tá com tanta energia quanto ele tá nesse disco. Certamente quando eu voltar a comprar vinis, disco de vinil, com certeza, será um dos primeiros, se não o primeiro que eu vou comprar. Eu vejo na internet, está mais ou menos R$250 o vinil dele, esse já de prensagem moderna. Então nós temos alguém ali que me faz ter um pensamento muito feliz e muito triste. Se nós imaginarmos numa realidade paralela, onde Raul Seixas nunca tivesse se entregue à bebida, às drogas, ao éter. Imagina que ele tivesse mantido aquela performance do Krieg-Ha Bandolo. Primeiro de tudo, provavelmente hoje ele ainda estaria vivo. Mas, meus amigos, não teria para ninguém.
Porque se aquele foi o primeiro disco e ele continuasse não crescendo dali para frente, não foi o que aconteceu, mas se tivesse continuado, hoje eu acho que todo padrão de música pop brasileira estaria em um novo patamar para poder fazer frente a que Raul Seixas teria feito. Por quê? Porque ele estava ali de corpo e alma, mente e coração, e com ótimas músicas, músicas pegajosas, comerciais, que você escuta e quer escutar de novo, de novo e de novo. Imagina ele continuando assim por todo o resto do final dos anos 70, por todos os anos 80 e pelos anos 90. Caramba, teríamos um raro caso de um artista, hoje, um artista longevo, que não teria caído jamais no ostracismo. Infelizmente, nós sabemos que não foi isso que aconteceu, né? Então, nós ficamos sempre no mundo da imaginação. Vamos falar um pouco sobre o som do disco. A gravação, o nível de gravação está perfeita. Lembra, estamos falando de uma grande gravadora. Philips, Polygram. Não brinque em serviço. Os músicos de primeira qualidade que havia na época. O guitarrista é o Jay Baker, na verdade é Jay Wacker, mas sei lá porque eu sempre chamei de Jay Baker, já que ele é norte-americano. Jay Wacker, que é irmão da cantora Jane do Bock, e vai ser amigo do Raul eternamente, tá? Vai ser o fiel escudeiro na guitarra nesses primeiros anos, porque depois vai ser o Rick Ferreira. E o baixo, gente, o baixo desse disco é maravilhoso, é um baixo desenhado. Enquanto aqui nós temos a melodia, aqui nós temos uma outra melodia de baixo, não é só aquela tônica, não. Paulo César Barros, que deu até um nome para esse tipo de som, baixo leitoso. Meu irmão, leitoso só se for a equalização do baixo. Mas no que toca a linha melódica, é um baixo, meu irmão, de ataque. É um baixo que quase é uma música paralela dentro da própria música. Esse cara é um gênio no baixo. E vamos agora fazer um faixa a faixa do Craig Rabandolo. O disco abre com Good Rockin' Tonight. É uma gravação de Raul Seixas quando ele tinha 9 anos de idade. Na minha opinião, é só um aviso. Olha aí, parceiro, é isso aí que você vai ouvir. Alguém que é roqueiro desde criança. Então te prepara. É a minha concepção. Também nos mostra aí que ele estava muito seguro, com a autoestima alta e em dia, não é? Colocando uma música não comercial como a primeira faixa de um disco. Meu amigo, é para quem pode, é para quem confia no taco. A segunda música é Mosca na Sopa. Ora, para quem começa um disco como roqueiro, essa música não é rock. Essa música lembra muito assim, a batida, né, de um terreiro de candomblé. Lembra isso? Nós temos ali um coral formado por vozes leigas, vozes não treinadas. E essa música me dá um acesso de riso, de alegria. Principalmente quando ele fala: a mosca, meu irmão. Gente, eu já faz 30 anos que eu fico rindo quando eu escuto essa música. Tem lá um sintetizador. Ela se divide em duas partes. Ela começa umbanda, assim, batida tipo de capoeira, com berimbau e tudo. E tem uma parte que é rockão, na mesma música. E aí vai da mosca que pousou em sua sopa para uma parte que para mim, é humor puro. É uma música marcante. Eu me lembro que quando eu escutei essa música no rádio, quando eu era criança, eu fiquei, música estranha pra caramba, que canta isso? Só depois eu viria saber que era alguém que ia se tornar meu ídolo. Pois é, essa é a Mosca na Sopa.
que nos leva à terceira faixa, Metamorfose Ambulante. Metamorfose Ambulante é, junto com Gita, o cartão de visita de Raul para qualquer não Raul seixista. É uma música absolutamente comercial que transita por qualquer ritmo, pode tocar em rádio de qualquer gênero e que qualquer pessoa em sã consciência vai gostar de primeira, sabe lá qual é a magia que tem nessa música, vai querer ouvir de novo e sempre vai gostar. Eu me lembro uma vez que numa festa que estava tendo na casa dos meus pais, essa música começou a tocar. Botei essa música para tocar no toca-discos e as pessoas pararam de conversar. E ficou aquele silêncio. E as pessoas ficaram ouvindo a essa música. Então tem algo de magnético. A estrutura da música 4x4, toda perfeita, com todas as notas no lugar certo. E a voz absolutamente viajante. Essa música é tão marcante que ele ficou sendo chamado de Metamorfose Ambulante. Depois mudaria de nome no final dos anos 70 para Maluco Beleza. Metamorfose Ambulante é a única música que eu tenho certeza que, junto com Gita, qualquer pessoa conhece. Qualquer pessoa conhece. Se você quer que o teu filho, novinho, entre no mundo de Raul Seixas, é isso. É Metamorfose Ambulante. O que nos leva depois para uma música muito instigante, Dentadura Postiça. É uma música, gente, que tem uma melodia e uma harmonia gospel. Mas em vez de dizer aleluia, aleluia, não é vai cair, vai cair. E essa música, ela vai subindo. Ela começa lenta embaixo, depois ela vai acelerando e vai ficando em cima, até que chega num ápice e termina. O que nos leva às Minas do Rei Salomão. Essa música vai ser regravada por ele mesmo em outro disco depois. Nessa gravação das Minas do Rei Salomão, desse disco, a impressão é que estamos ouvindo Bob Dylan. Gente, é Bob Dylan na cara. Não cópia de uma música do Bob Dylan, mas o estilo é Bob Dylan. Se você tira a voz do Raul e coloca uma voz de Bob Dylan, fica absolutamente autêntico. Essa música me lembra muito uma música do próprio Bob Dylan chamada I Want You. A estrutura da harmonia da música é muito parecida com I Want You. E embora seja essa música regravada depois no outro disco, as duas, por incrível que pareça, tão diferentes. Não muda a melodia, não muda a harmonia, mas o ritmo faz com que pareça uma outra música. Se você escuta uma, você vai querer ouvir a outra. O que nos leva a uma música que tem duas faces. É a sexta música, A Hora do Trem Passar. Essa música nos dá duas leituras. A primeira leitura é um clima muito triste, melancólico. A sequência de acordes faz com que você, se estiver triste, muito triste por alguma coisa e não tiver um bom controle, cuidado. Talvez você queira fazer uma besteira com você mesmo. A ideia vem. Então essa música consegue fazer nascer algo melancólico dentro de nós. Ela é muito linda. Parece que ela vai assim nos instintos mais básicos da tristeza. Mas isso é uma leitura. A outra leitura é exatamente o contrário. Não me pergunta como nem porquê, mas quando você escuta A Hora do Trem Passar, o que você vai imaginar é você criança com seu pai ou com a sua mãe ou em algum momento feliz da sua infância. Coloca lá A Hora do Trem Passar e você vai ver você mesmo, uma criança, ou com algum brinquedo, ou em alguma festa, ou com seu pai ou com a sua mãe, ou em algum momento feliz.
Certa vez eu perguntei sobre isso para alguma pessoa e me disse: Marco, é exatamente isso que eu penso quando eu escuto essa música. Então vai ter uma dualidade assim lá longe, tá? É uma música de Raul Seixas e Paulo Coelho. A Oda é a última música do lado A, se for disco. Se for CD, é a 6ª música. Então viramos o disco, galera da minha idade. Continuando, a 7ª música é Al Capone. Al Capone é uma música muito famosa, é uma música que ao vivo Raul Seixas já aproveitava para fazer toda uma encenação bem diferente do que está no disco. Al Capone vai tratar aí sobre imposto de renda, e aí já vai enfiar o Al Capone da época de Chicago, etc e tal. É rock, tá, gente? Rockão. É rock com a harmonia de soul, tá? Não sabe o que é isso? Quando você escutar, você vai ver. Tem aquele metal no rock. E aí voltamos a deprê. A próxima música é How Could I Know? How Could I Know? É incrível como Raul Seixas fala inglês igual um americano nativo. Essa música, igualmente, apela para a pessoa triste que temos dentro de nós e que nós fazemos questão de mantê-la silenciada. Mas aí quando você escuta How Could I Know, simplesmente ela aflora. Aliás, eu preciso voltar na Hora do Trem Passar. Aquela música triste que eu falei ainda agora. Faltou dizer. Essa música, A Hora do Trem Passar, aquela música que é para baixo e ao mesmo tempo lembra a infância, ela tem um grande defeito, ela tem um grande problema. Ela é muito curta, ela é curtinha a música. Tem 1 minuto e 50. Poderia muito bem ter mais 1 ou 2 loops de quadra e refrão. Inclusive o refrão dela fica no fim. Satisfaria muito mais. Quando você entra, se entrega para o clima da música, a música acaba. Chato isso. Por que eu lembrei disso? Porque nessa, voltando para How Could I Know, isso não acontece. Na How Could I Know, como eu poderia saber, ela tem a exata duração que deveria ter. Nesse ponto ela está perfeita. How Could I Know? Muito legal. Depois vai ter mais uma música triste, tá? Depois nós entramos na música mais rockona desse disco, Rock Xixi, que eu não sei como essa música não estourou. Raul não é conhecido por Rock Xixi para os não Raul Seixistas. Ele é conhecido por Guita, por Metamorfose Ambulante, por Maluco Beleza, por Pluct Plact Zoom, que é Carimbador Maluco. Mas ele não é conhecido por Rock Xixi. Não sei como, porque do disco é a mais rockona, visceral, é Rock Xixi. Olha, é a música que eu mais gosto. Música que eu mais gosto, assim, tem cara assim, de Raul roqueiro. É essa aqui, é Rock Xixi. Depois temos a terceira e última música deprê pra baixo, triste, Cachorro Urubu. E Cachorro Urubu tem uma particularidade. É a cara do começo dos anos 70. Meus amigos, deixa eu explicar. Eu vivi os anos 70, o fim dos anos 70. Eu já tenho 51 quando eu gravo esse vídeo, e eu lembro tudo a partir de 78. E nos anos 70, o clima, gente, era para baixo. Não aqui no Brasil, no mundo todo, era assim. Nos anos 60, o clima é para cima, é colorido, é brilho. Nos anos 70, é para baixo. Mesmo as músicas felizes, alegres, elas são meio para baixo. Nos anos 80, volta tudo ser para cima, aquela explosão de cor, de alegria e tal. Nos anos 90, volta a ser para baixo. Para as pessoas mais velhas, e só para as pessoas mais velhas, sem 50 mais, tem muito claro, assim, esse clima das décadas. Se você perguntar para quem foi criança nos anos 90, ele vai dizer, não, os anos 90 foram felizes. Não foram, não. Não foram, não. Talvez porque eles não viveram os anos 80. Aí tudo bem, aí ele pode achar os anos 90 felizes. Não foram, não. E essa música aqui, Cachorro Urubu, tem a cara dos anos 70. É uma música para baixo, ela é uma música que está com tom, não sei se tem muitos sustenidos, mas você escuta aquilo ali e parece que tudo está ficando
com um colorido desbotado, saindo do preto e branco, parece que os cabelos estão crescendo e parece que está tendo aquela aura dos anos 70 quando você escuta Cachorro do Boo. Pink Floyd também vai ter umas músicas que tem aura dos anos 70, mas aqui é essa, Cachorro do Boo. Tem a cara, é uma música da sua época, quanto a melodia está datada. O que nos leva a Ouro de Tolo. E aí eu vou falar algo que pode causar alguma raiva, tá? Olha pra mim. Eu não gosto de Ouro de Tolo, eu nunca gostei de Ouro de Tolo e eu me puno por isso. Eu me culpo por isso. Porque Ouro de Tolo é uma música que é festejada pelos Raul Seixistas, não Raul Seixista, tudo bem, tem uma letra genial, mas gente, sei lá, essa música nunca me tocou aos ouvidos bem. Talvez porque não tem refrão, né? Tem quadra, pré-refrão, mas falta o punch do refrão. Não tem. Também soa Bob Dylan, que tem umas músicas assim também. Ele fala sobre a vida dele, devia estar feliz por ter tido sucesso, por ter conseguido comprar o Corcel 73, mas acha tudo isso um saco. Só que a música ela vai descendo, ela vai assim, ela vai descendo, depois ela fica assim, depois ela desce mais, a música não brilha aos olhos. Isso é a minha opinião e eu sei, eu confesso que sou só eu que penso assim e deve dar raiva, porque essa música é tão conhecida, gente. Eu queria gostar dessa música. Eu espero que um dia eu venha a gostar. Ouro de Tolo. Se você gosta, parabéns. Talvez o normal seja você. Então, meus amigos, Ouro de Tolo fecha esse disco. E ainda bem que colocaram Ouro de Tolo lá no fim desse disco mesmo. Essa música tá no local que deveria estar. Essa é a minha análise de Krieg Rabandolo. O disco onde Raul Seixas é mais Raul Seixas. E nunca em nenhum outro disco, nem nos outros discos da Philips. Aliás, na Philips tem a trinca de ouro dele, né? Que é Krieg Rabandolo, Guita e Há 10 Mil Anos Atrás. São os 3 discos assim, que são a vitrina, né? Do Raul Seixas na Philips. Mas em nenhum outro disco ele vai estar com tanta alma, tanto corpo e com a voz tão forte como Krieg Rabandolo. É uma questão de educação musical você conhecer esse disco, mesmo que você não goste de Raul Seixas. Ele já foi, ele já entrou aí, está em todas as listas de grandes discos brasileiros. Ele está com 5º lugar nos melhores discos do Brasil, aí acho que é pela Fluminense FM, enfim, por uma rádio, e é de oitiva obrigatória. Eu sou Marco Evangelista. Você está em LIS, letra, imagem e som. Aqui eu faço críticas de discos, CDs, filmes, séries, livros, revistas. Clica no gostei, clica no joinha. Torne-se um assinante aqui do canal. E eu espero te ver mais vezes aqui.